A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos vocês são saudados agora também pela graça de Deus. Gente boa de Portugal que está esperando até agora, gente da França, Londres. Meu Deus, esse curso está alcançando o mundo inteiro, Austrália. Recebi mensagens de vários países do mundo, meus irmãos. Até da língua espanhola. Estou feliz. Aí na Espanha, muitos pastores. Eu glorifico a Deus por esse momento tão sagrado. Obrigado pelos pastores que colocaram o telão em algumas das suas congregações. É emocionante. Isso é emocionante. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Gente de Portugal, gente das Ilhas Madeiras, gente de Angola. Amo vocês. Gente de Moçambique. Deus abençoe esse país tão especial de Moçambique. Um abraço especial ao presidente da República. Deus abençoe o senhor presidente. Obrigado, Senhor, pelo Senhor acompanhar nossa aula. Também quero abençoar a vida de todos os brasileiros espalhados por todos os lugares do mundo. Uma nação espalhada pelo mundo, por todos os lugares onde vocês estiverem, os brasileiros, especialmente os mineiros. Saudações especiais aos paulistas, aos paraenses, aos piauienses, aos maranhenses, aos cearenses, aos pernambucanos, aleluia, aos baianos, a gente boa do Rio de Janeiro, pessoal, toda essa gente do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoal do Paraná, gente fina demais, gente do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, gente do Acre, Rondônia, Roraima, do Amazonas, do Amapá, meus irmãos, que coisa linda. Deus abençoe todos vocês. Quero saudar nosso amigo Romário Silva Andrade, o primeiro a entrar, Tony Garcia, o segundo a entrar, meu querido amigo pastor Antônio Garcia, estou feliz pela sua recuperação, pela sua saúde. Pastor Antônio Garcia esteve muito mal de Covid, já pela segunda vez, mas Deus vai guardá-lo para ele não ter mais esse mal, em nome de Jesus Cristo. Também Marcelo Martins, grande abraço, Nadson Maia. Quero avisar que todo o material que estava esperando o pessoal voltar de férias já foi hoje enviado, graças a Deus. Agora vão receber aí, né, pastor Tony, vão receber aí os rastreios para a glória de Deus. Também a gente também tem como descansar também um pouco, agitado. Eu ainda não descansei, o ano terminou e eu estou aqui trabalhando sem interrupção, falando. Hoje é o 15º dia que eu estou falando sem parar. E esses 2 dias, 2 horas. Um grande abraço de Didi Almeida, Sandra Atti, Tamires Nascimento, Marcelo Mateus Domingos, Alexandre dos Santos Ferreira, Pai do Senhor, vamos lá. Alexandre, Tamires, Adriano, Carlos Donizete, Kleber Júnior, Lídia Araújo. Deus te abençoe, minha irmã. Enéas Silva. Deus abençoe, meu irmão querido. Também Jairton Gomes. Vamos. Hélio Rocha, Joaquim Nogueira, Josina Araújo, Lídia, Carlos, Hélio, Bruna Stephanie, Graça Silva, Enéas Silva, USEMXK, pastor Francisco Júnior, Rio das Ostras. Breve vamos estar aí, meu irmão. Breve vamos estar aí. Wenderson Santos, Cláudia Miranda, Marcelo Souza, Leandro Jair. Vamos sim. Bruno Felizardo, Luiz Antônio Miranda, Nadson Maia, Jairton Gomes, Avivar Pereira, Rodrigo Timóteo. Ela está aí? Leandro Jair,
Pastor Marlene, já aqui também. Leandro, Nadson, Alexandre. E o Naigbot, que é o Mateus. É isso aí, Marcos. Ainda bem que você está profetizando. Leandro Jair, mais uma vez a paz do Senhor. Mais uma vez a paz do Senhor para o pastor Antônio Garcia. Né Silva. Leandro. Fabrício Oliveira. Vanderleia Farias Souza. Amém, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Anderson Nascimento, Flávio Souza, André Cristiano, Cláudia Miranda, Luana Gomes, Comando Celestial. Todos vocês que estão na cor verde são membros do curso. Então, nós estamos fazendo um apelo especial. Ontem nós tivemos mais de 1.500 visualizações e mantivemos um grupo fixo de 300 alunos assistindo às aulas. Mas não é possível que você assista uma aula dessa, irmão, tão abençoada, cheia da presença de Deus, e mantenha o seu coração tão duro e não dê um like. É isso aí. Eu tenho que falar isso para vocês, que a gente se enche de alegria, se enche de gozo, a gente se esforça, a gente gasta, faz investimento, mas você não tem coragem de dar um like, né? Claro que você também não oferece nada também, eu sei. Nem quero que você faça isso forçadamente, isso é algo voluntário. Mas você assistir uma aula dessa, sentir a presença de Deus, saber que nós estamos dando algo que ninguém está fazendo, nem dando, e você não dá um like, é muito mão de vaquice espiritual, né? Porque às vezes o camarada, a gente fica pensando assim, que tipo de gratidão, de coração ingrato. A pior coisa do mundo é a mentira, a ingratidão. A mentira, a ingratidão e a falta do perdão. É uma pessoa que, quando você ouve uma voz e recebe o comando dessa voz, e essa voz é bênção, meu irmão, isso aí nos causa grandes resultados no nosso futuro e na expansão do nosso ministério, na execução, no futuro do seu ministério. Então, um like, negar um like, significa muito para mim. Pessoa que não pode entender isso, negar um like, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas a pessoa que nega um like, Maico, a pessoa que nega um like, o que eu vou esperar dela? Nada, não vou esperar dela nada. Mas eu estou dando tudo para ela. Porque a Bíblia diz, você tem que encher de brasa a cabeça daquele que não te faz o bem. Não responda o mal, não responda o bem não responda o mal de uma pessoa com o mal, mas sim com o bem. Continuo sendo igual mesmo. Então, vou te dar até mais aula hoje. Hoje vai ser a maior aula e a maior classe que eu já dei dessas três, nesse dia de hoje. Mas eu estou te dizendo agora, nem vou pedir para Deus tocar no teu coração. Nem vou, porque Deus está olhando para mim e falando assim, não vou tocar o coração desse camarada, que eu toco o coração dele, mas ele é insensível, é coração de pedra. Então, nem Deus vai tocar no seu coração. Então, quero que vocês demonstrem sua gratidão, demonstrem o seu amor. Diga assim, homem, aqui está a minha gratidão. Não tenho dinheiro, mas tenho oração para dar. Não tenho oração, mas também tenho um like. Mas quem não tem oração não dá like também. Então, quero saudar todos vocês, Nelis, Nelson, Matos, André Cristiano, Evandro Campos, Isaías Moraes, Jader Santos, deixa-me ver, Patrícia Patti, Tamires Nascimento, pastor Rafael Lucas. Quero ver quando é que você vai se tornar membro, camarada. Aí, Ramos de Teologia, paz, meu irmão. Antônio Pereira, paz do Senhor. Francisco Eronil de Assis Moraes, a paz do Senhor. Mauro Ferreira, faz tempo que eu não te vejo. Eliabe Miranda, saudações. Samuel Barbosa, Deus abençoe. Carlisson Fontinelli, teclado da oração. Carla Xavier, Deus abençoe.
Mário Fialho, Deus abençoe. Lisa Serpa, glória a Deus. Eliabe Santorini, Jefferson, aí vem um bocado de nome depois. Vai mudando nomes, muita gente entrando. Josué Negrão Moreira, Matias Samuel, Daniel Ribeiro, paz do Senhor Jesus para vocês. Há uma forma também de você nos ajudar, é você compartilhar. Aí você compartilhando, nós vamos aumentando o número de estudantes. Eu penso que Deus pode fazer um milagre de nós termos 1000 participantes até o último dia da aula. Caio Gonçalves, Giovanni, Deus abençoe Caio. Jefferson Pagliarini, consegui dizer. Isaías Moraes, obrigado, meu irmão. Valverde Ministry, eita, que isso aí já é membro, esse é coração grande. Esse é coração grande, gosto desse camarada. Inara Silva, Mônica Mendes, saudações, um abraço para todos vocês. Denner Borges, Isaías, ainda não vi o meu Mazambique, não, ainda não vi o meu francesinho que sempre está por aí. Valdeci Bispo, meu grande amigo, Jorge Amorim, um abraço, um beijo para você. Neide Amorim, também já é membro. Comando Celestial, Imperatriz Maranhão, Gabriel Carvalho, Manaus, Amazonas, Silena Maria, Paulo Villanova, um abraço aqui do Amazonas recebido. Saudações aí a todos vocês. Adalto Osano. É que eu moro nos Estados Unidos e o pastor Tony em Florianópolis, a linda e bela cidade do Brasil, a mais bonita do Brasil. Jorge Eduardo, Deus abençoe. Enéas Silva, voz da igreja, glória a Deus, obrigado pelos corações. Coraçãozinho. Aldo Oliveira Fernandes, glória a Deus. Antônio José, Pedra, Maranhão. Hamilton Carvalho, Palmas, Tocantins. Emanuel Maciel, eita, que maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Jefferson, mais uma vez. Vamos então à nossa aula. Mas quero, antes de entrar na aula, dizer para todos vocês que eu decidi fazer para vocês, para que vocês tenham a Bíblia, que vocês tenham a Bíblia Ômega. Que vocês tenham a Bíblia Ômega. A Bíblia Ômega, ela custa 375 no preço normal, não é o preço cheio dela. Se ela fosse vendida pelo preço cheio dela, seria R$490 essa Bíblia. Então, nós estamos vendendo pelo preço normal quando estamos nos dias normais. Mas hoje, ela está desde ontem, 249. Não perca essa grande oportunidade. Também, juntamente com ela, fiz a promoção da Bible Cronos. A Bible Cronos, ela seria 575. E eu estou colocando na mão de vocês somente até sexta-feira. Não vai passar. O Elício disse, pastor, até sexta? Eu digo, até sexta-feira. Tira aí, terminou o curso, terminou a promoção. Em nome de Jesus, quero abençoar vocês. Também a Mente Empresarial de Cristo. Muitos estão comprando esse livro. Esse livro está sendo uma bênção, que é a continuidade daquilo que você aprendeu no seu curso Livres dos quatro devoradores de Joel. Agora, para que você assista a aula, é muito importante que você faça algumas coisas importantes. Primeiro, peço que vocês todos deem o like mais uma vez, aperta o botão, também se inscreva no canal para você receber os nossos vídeos. Se você não se inscrever, só tá de passagem aí. Esse ano todo vamos dar classes, 2 classes por mês. Este ano vamos dar 2 classes por mês. Ativa o sininho para receber as anotações. Torne-se membro do canal. Você tem 3 modalidades de membresia, que você vê aí, esses irmãos que estão aí vocês estão vendo aí, a bateria, Maico, está dizendo que está baixa aqui, ó. Está
Mas, né? Não sei. Eu acho que está carregando, sim, está carregando. E nesse curso é de suma importância que vocês acompanhem a aula com a nossa apostila. Tem aí a apostila, Maico? Coloca aí. Muita gente está buscando a apostila. É a melhor apostila que eu já fiz até agora. É a melhor apostila que eu já fiz até agora. Então, somente vocês que estão assistindo, nós estamos também fazendo promoção sobre o nosso curso de Apocalipse. Eu quero estudar sobre as trombetas, quero estudar sobre os cálices, quero estudar sobre as duas testemunhas. Quem vão ser as duas testemunhas? Vão ser Moisés e Elias? Não vão ser. Não vão ser. Quem diz isso está falando besteira, não estudou. Então, faça o curso de especialização que o Mike colocou aí, exclusivamente para quem quer estudar mais. O curso é R$ 1.000 e eu estou colocando aí pela metade do preço. Amém? Deus abençoe. Tem mais algum aviso antes de a gente começar, Michael? Todos os livros estão todos por R$ 99. Todos os livros da teologia latina, todos os livros devocionais e todos os livros da teologia latina, que são de estudo teológico, estão por R$ 99,90. Entra lá até sexta-feira, se Deus quiser. Vamos orar. Que Deus abençoe a todos vocês, libertos para libertar. Jefferson Alves, Deus abençoe. Paulo Sérgio Fonseca, um grande abraço. Albino Martins, Josina Araújo, Nelis Nelson Matos. Glória a Deus. A Santa Bíblia dele já está aberta. Ontem nós começamos o nosso curso. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, quero abençoar por tudo aquilo que o Senhor tem feito através dos teus filhos, abençoar os teus filhos que estão presentes nesta aula e aqueles que ainda vão assistir depois voltar do seu trabalho ou da sua congregação, meu Pai. Quero, Senhor, abençoar a vida de todos que contribuíram no dralderi@gmail.com. Todos eles, um por um, Senhor, cujos nomes estão ali. Pai Celestial, estende a tua mão de graça e faz chover nas montanhas, que os seus vales se encharquem, suas sementes despertem, que eles vejam o fruto das suas mãos e sejam satisfeitos, Pai, sejam felizes e eles prosperem, segundo está escrito em Salmos capítulo 128. Todos que de coração colocam ali R$ 2, R$ 5, 5, 10, 20, R$ 200, todos que colocam ali todo o valor que eles ponham, Senhor, receba neste, Senhor, altar vivo deste levita que está entre os seus muros. Abençoando, Senhor, também a mente e o coração de cada um, Pai, que vai agora assistir esta classe. Espírito Santo nos ajuda, nos faz lembrar, Orecamanaias, Orabaxianamas, todas as coisas. Te invocamos, Espírito Santo. Vem ser nosso mestre, vem ser a nossa excelência, porque tu recebeste de Cristo o que era de Cristo para nos ensinar todas as coisas. Amém e amém. Diga glória a Deus, todo mundo aí. Dá um glória a Jesus. Ontem nós colocamos nossa cabeça no pó. Meu Deus do céu, que coisa mais preciosa. Os testemunhos que eu ouvi. Eu queria, antes de entrar na aula, dar para vocês uma revelação que é extra classe, que é sobre uma revelação que é esta classe, meus irmãos. Uma revelação que é esta classe, que é sobre as 7 igrejas. Vou colocar aqui em cima. Dá para pegar aí, Maico? Aqui, ó, sobre as 7 igrejas. Eu vou arrancar. Maico, tem como dar um zoom só a pegar isso aqui aí na câmera, depois voltar para o normal? Só para eles tirarem um print. Para todo mundo tirar um print. Queria que você tirasse um print aí. As 7 igrejas. Lembra que a Bíblia fala em Apocalipse quem são estas 7 estrelas? Lembram das 7 estrelas que ele fala são os anjos da igreja, são os ministros da igreja? Eu descobri uma coisa extraordinária. Matias Samuel, Antônio Garcia Filho, Tiago Quirino, meu querido amigo, eu descobri algo extraordinário e eu queria mostrar para vocês. Dá para chegar aí a câmera para eu poder chegar aqui, Michael?
Eu vou chegar aqui para explicar para eles. Isso aqui é muito importante. Aqui, ó. Aqui, ó, no quadro aqui, estão vendo as 7 igrejas? Vocês estão vendo que os anjos falaram das 7 igrejas? Então, as 7 igrejas, elas estão no astro, olha só. E por incrível que pareça, algumas delas fazem parte do Cruzeiro do Sul, que só é visto no Brasil. Então eu estava... Oh, meu Deus! Eu estava orando pelo Brasil. Então, Deus mostrou uma palavra para o Brasil e disse, sabe por que eu coloquei o Cruzeiro do Sul sobre o Brasil? Mas não, eles só marcaram, meu filho, Deus falando comigo, eles só marcaram 5 estrelas, mas são 7 estrelas. Então eu fiz os desenhos aqui, coloquei um círculo para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. E sabe o que eu descobri? Que o Cruzeiro do Sul mais 2 estrelas são exatamente a mesma posição das 7 igrejas da Ásia. Então eu quis ver isso aqui como uma revelação tremenda de Deus para a nossa nação brasileira. Olha só isso aqui, meus irmãos. Deus está no controle de todas as coisas e Deus mandou falar para vocês que Ele colocou este sinal em cima da nossa nação brasileira, porque ela só é vista do Brasil, da América do Sul. Então vocês podem observar aqui que isso aqui é até o símbolo do cruzeiro, 5 estrelas, mas tem que colocar mais 2 estrelas. Veja só isso aqui, meus irmãos. Tem nada a ver com jogo de futebol, estou só dando um exemplo para vocês terem uma lembrança. Estou falando de coisas espirituais. A posição, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Estão vendo aí, ó? E aqui, ó, 5, 6, 5, 6, 7, até a posição das 7 estrelas, que nós pensamos que são Cruzeiro do Sul, mas não é um cruzeiro. Aqui nós temos aqui, meus irmãos, a cruz, né, que é a cruz completa, a cruz de Cristo, não é simplesmente um cruzeiro, é a cruz de Cristo sobre o nosso Brasil. Ah, isso aqui é muito especial. E veja quando ele coloca as 7 igrejas. Estás vendo, João, olhando de Patmos para a estrela. Estás vendo, olhando, João olhando para cima. João vendo, Deus revelando isso aqui para ele. Está vendo, João? Está vendo? Pois são 7 anjos. 7 anjos. Eita, que coisa maravilhosa. As 7 igrejas da Ásia nessa posição. Que coisa linda. Eu estou muito feliz por ter recebido esta palavra, por ter recebido esta revelação. Leonardo, Tiago, Mauro César, meu Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como vocês sentiram isso? Oh, eu estou muito feliz de verdade. Então vamos ler o Apocalipse de maneira, a partir de agora vamos ver diferente o livro de Apocalipse. Vamos ler o livro de Apocalipse de maneira diferente agora. Glorificado seja Deus. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vamos para a nossa apostila. Nossa apostila, estou aqui com a Bíblia com a Bíblia missionária. Ela estará chegando no Porto agora, dia 21. Dia 21. Hoje que dia é? 17? Hoje é 18? 19, 20, 21. Daqui a 3 dias, a Bíblia missionária estará aportando dentro de um navio, ou juntamente com o navio em Santos. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos agora na página 10. Vamos ler agora, que já estamos prontos para a página 10 da nossa apostila. Se você não tem apostila, diga aí, meus irmãos, o que é que eles estão perdendo, quem não tem apostila aí. Diga aí, pastor Tony, diga aí, Cláudia Miranda, Tiago Quirino, diga para eles aí quem não tem apostila. Meu Deus, quem não tem apostila está perdendo muito. Então, veja aí. Então, página 10. Deus dê a tua graça. Estou em plena dependência do Espírito Santo. Meu coração está alegre. Minha alma está regozijante. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma se alegra em Deus. Meu Senhor, eu te louvo, meu Pai.
Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Sinto a tua presença. Eu sinto a tua glória, sinto a tua presença. Aleluia. Página 10. Precisamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. São 2 versículos chaves. Texto de Apocalipse. Lendo aqui a minha Bíblia queridíssima, meus irmãos. Coisa mais linda esta Bíblia. É a Bíblia missionária. Tudo sobre missões no final. Capítulo 6. Meus irmãos, eu sinto muito forte. Me queira manovara chore benevias. Ore amanaia sora vou chore yaramachera babassuria baba. A tua presença está aqui. Glória, glória. Glória, 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 glória. Oh, glória. Oh, glória, glória. Oh, glória. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 diz: Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e eu vi um dos 4 querubins dizer em voz como de trovão: vem e vê. Então vocês veem aí a voz, como é a voz de um querubim. Quantas vezes os querubins estão bradando e você nem presta atenção. Os querubins bradando nos céus, voz de trovão. E olhei e vi que vinha um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Esse aí, às vezes eu olho e vejo as pessoas fazendo ilustrações no Face sobre algum texto que elas têm, alguns líderes que escreveram algum capítulo, mas como eles não prestam atenção no que eles estão escrevendo justamente de Apocalipse. Eu vi outro dia aí fazendo especialização de Apocalipse, e quando ele colocou o primeiro selo, ele colocou ali o primeiro selo como Cristo, porque ele disse que também está igual o cavalo branco do Apocalipse, capítulo 19. Mas se você ler comigo agora, você vai encontrar uma grande diferença no capítulo 19 de Apocalipse. Nós temos que ir para lá no capítulo 19. Versículo 11 diz: vi o céu aberto, surgiu um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Por que ele é chamado de fiel? Fiel, que é original, fiel, íntegro, sem mentiras, sem cera, íntegro, fiel e verdadeiro. Por quê? Porque lá no Apocalipse capítulo 6, vem o infiel e o falso e o mentiroso. Este que está aqui, que é o capítulo 6, quero ir para aqui para o quadro com vocês, que é o primeiro selo. Veja só a diferença. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, está lá o fiel e o verdadeiro. Só que este cavalo branco aqui faz parte da engrenagem que é o cavalo branco. Este que vem montado sobre esse cavalo branco, né, que está aqui, que vai ser contraposto, veja só, está dando para ver bem aí, né, Paulo? Vocês estão vendo aqui, que é este aqui, ó. Ele tem na mão um arco. Vocês estão vendo o arco dele aqui, ó? O arco dele. E esse aqui, que é o que está em Apocalipse, capítulo 19, verso 11, ele tem uma espada. Mas essa espada sai da sua boca. Esta espada sai da sua boca.
essa espada sai da sua boca. Então, o que vocês estão vendo aqui, a diferença que há, este aqui vem acompanhado e este aqui vem só. Vocês estão vendo que ele tem uma coroa na cabeça? Ele tem uma coroa na cabeça. Estava lendo agora, porque eu tenho, graças a Deus, o privilégio de poder ler em espanhol, posso ler em italiano, eu posso ler em inglês, posso ler em espanhol, posso ler em hebraico, posso ler em português. Então, essa graça Deus me deu pelo trabalho que eu tive de estudar na minha vida, e me preparar e juntar os recursos para poder Deus estabelecer esse propósito atual na minha vida. Então, eu li um artigo, e nesse artigo estava escrito da seguinte maneira: o povo brasileiro está chorando, o povo brasileiro está em grande angústia, a maioria do povo brasileiro, e até mesmo as pessoas do partido oposto, elas sabem quão grande prejuízo que elas fizeram por participar de um jogo poderoso de mentira, que foi desde o princípio das maiores autoridades até as pessoas mais baixas que fizeram essa engrenagem da mentira funcionar. De tal maneira que a mentira prevaleceu e hoje o povo brasileiro está assustado, estagnado, porque foi o poder da mentira. Então, esse escritor falando, ele veio colocando uma coisa que eu havia falado para vocês numa dessas minhas classes. Tudo o que aconteceu, está acontecendo no Brasil, é uma tipologia absoluta de tudo o que vai acontecer nos próximos anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A busca ou a búsqueda das pessoas que creem nessa religião do homossexualismo, da homossexualidade, porque a homossexualidade é uma religião. Então, as pessoas que buscam estabelecer a homossexualidade, e em tudo, todos os governos que trabalham na oposição da direita, todos eles, a primeira coisa que eles colocam é o assunto do aborto, o assunto da homossexualidade e tudo aquilo que a família tradicional, que as instituições verdadeiras, que as empresas sérias optam, que é pela justiça, eles tratam de usar através de poder e de força e de leis para implantar o contrário, para que as pessoas justas sejam ridicularizadas, para que as pessoas que não tenham passagem pela polícia, que não tenham processo na sua vida, sejam ridicularizadas. Então, esse é um poder tão ímpio, que esta pessoa acabou escrevendo e dizendo: o Brasil está sendo a nação que Deus escolheu para mostrar para o mundo o que vai acontecer em todas as nações. Porque assim como este poder tomou o seu lugar, tomou o lugar que não é seu, assim como este poder e seus ministérios e todos aqueles que estão envolvidos nesta engrenagem e nesse propósito, da mesma forma também será o anticristo. E toda essa busca das pessoas do mundo inteiro para que a homossexualidade tome autoridade nas instituições, isso também acontecerá nos dias do anticristo, porque o próprio anticristo será homossexual. Então, essa plataforma toda que está acontecendo, o desejo do ministro da Economia, que foi o primeiro ato dele, que foi bombardeado logo a seguir, de fazer uma moeda junto com a Argentina, será também o desejo imediato do anticristo e do seu ministro da Economia, para que as nações da terra também tenham uma só moeda. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil é uma antítese de tudo aquilo que vai acontecer no mundo. E então, este escritor alemão escreveu dizendo:
o Brasil foi escolhido para ser a nação protótipo de tudo aquilo que vai acontecer nos próximos anos com a chegada do anticristo. Da mesma forma como eu estou lhes dizendo aqui, que no capítulo 19 de Apocalipse, voltando aqui ao quadro, o que vem montado sobre ele é Cristo. E este que está aqui montado no cavalo branco, que tem um arco, vocês estão vendo, é o anticristo. E muitos são os que escrevem que este aqui é Cristo, né? Mas Jesus não é covarde, você pode ver, ele vai usar a espada. Ninguém pode lutar com uma espada, a não ser que seja face a face. E todo pirata é covarde. Todo pirata é covarde. Não tenha comunhão com o pirata, porque ele está trazendo na sua vida o espírito do anticristo. Por isso que a pirataria hoje é uma das coisas mais incríveis, é um plano B satânico tremendo. E quem recebe da pirataria, recebe o espírito do anticristo. Por quê? Porque ele quer imitar o cavalo branco, ele quer vir vencendo, ele vem aparecer com uma coroa na cabeça, tentando, olha só, tentando parecer ao que é verdadeiro, mas ele é um pirata. Se você é pirata, você é um seguidor do anticristo. Porque só vai entrar na cidade da Nova Jerusalém o fiel e o verdadeiro. Veja só que coisa preciosa. No seu entendimento agora, essa palavra que eu estou trazendo agora, Tatiana Ramos, Marinho Pires Bacelar, falando com toda a calma, pastor Marcelo Gonçalves, meu amigo, Bruna Stephanie, Luciana Nascimento, apóstolo Canarinho, vocês estão vendo aí, no início dessa classe, a diferença entre os dois cavaleiros. Um não é covarde. Por quê? Porque como eu posso lutar com a espada na mão se não for cara a cara? E ele dá as caras, ele dará as caras, ele vencerá cara a cara os seus inimigos. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então a visão que você tem aqui é uma contraposição extraordinária. Você vê lá em Apocalipse capítulo 19, quero ler para vocês mais uma vez, e meu espírito me leva a esse capítulo. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11. E vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. E de onde que ele surge? Coloque aí, ele surge do céu. E de onde surge o outro cavalo branco? Surge do mar. Esse surge do céu e o outro surge do mar. Ele surge do mar. Este do capítulo 19, que é Cristo, o céu lhe dá poder. O Pai lhe dá poder. E quem dá poder a este que vem do primeiro selo rompido? Porque ele não vai gostar, porque ele é o poceiro, já expliquei para vocês em 2 classes de 4 horas. Ele é o poceiro e ele não vai gostar, porque Jesus, como parente remidor, pagou o preço e ele não quis sair. Então a igreja orou, venha a nós o teu reino. Então parente remidor agora virá como parente vingador. Não virá como cordeiro, virá como leão. E então agora ele, montado no seu cavalo branco, vem para atuar na total e completa possessão da sua própria herança. Mas ele não pode descer, não pode vir ser o elemento cujo propósito é ser a planta dos seus pés, tem que ser limpo, tem que ser limpado. E para que ele coloque os 2 pés, a planta dos seus pés no Monte das Oliveiras, a terra terá que passar por três movimentos extraordinários. O movimento dos selos, que é para limpar a propriedade. O movimento das trombetas, que é para trazer os seus exércitos e
destruir os poderes que estão na terra, na água, debaixo da terra e no ar. E depois, por último, a lavagem, que é através do juízo com as taças da ira de Deus. Então, primeiro, desapossar. Segundo, tirar o cheiro, tirar a marca, tirar o domínio, a presença ou qualquer coisa que faça lembrá-lo. E por último, a lavagem com o juízo. Limpeza, eliminação e depois lavagem. Essas três coisas precisam acontecer antes que o cavalo de Apocalipse e o seu cavaleiro, no capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, só que ele não virá só, ele virá acompanhado com a sua esposa, a igreja. Esse texto nos remete à sua vinda, a vinda do capítulo 6, ou a entrada dele, nos remete ao Apocalipse, capítulo 13. Então, nós automaticamente temos que fazer uma equação. Qual é a equação? Vou colocar em vermelho aqui a equação. A equação aqui, ó. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 6 é igual a Apocalipse 13, vai do do primeiro versículo até o versículo 10. Então, vai do primeiro versículo até o 10. Então, do 1 ao 10. Então, vocês têm que fazer essa equação de Apocalipse capítulo 13 com o capítulo 6, versículo 1 e 2. Capítulo 6, verso 1 e 2. Então, a equação está pronta. Os dois aqui. Então, esse aqui é o anticristo. Este é o anticristo. Então, você tem aí, colocado neste desenho, para que ninguém possa... Quero saudar meu amigo William Gutnick. Obrigado por estar presente nesta aula. Estou desde anteontem, assista as 2 primeiras aulas. É muito importante. Deus abençoe vocês. Nelis Nelson Matos, obrigado por já ser membro. Obrigado, Luciana Nascimento, por ser membro. Você pode ser membro. Luan Talisson. Então, eu quero fazer a equação e mostrar para vocês como ele entra. O cavalo branco, primeiro, de Apocalipse 6:2, é o anticristo, é covarde, é pirata, porque ele traz consigo um arco. O covarde, ele atira de longe, né? Mas o que é corajoso, ele tem uma espada, ele luta face a face. Então, jogando lá para o capítulo 13, sabendo que o primeiro cavalo branco é o anticristo, precisamos ler então sobre ele e estudar. Estava em pé sobre a areia do mar, aqui ele vem do mar. Veja que o capítulo 19, ele vem do mar. Quando vi subir dali uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres e 7 cabeças. Queria mostrar aqui agora, mas chegou aquela hora, Maico, de eu apresentar aqui a parte do quadro. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou passar para esse lado aqui. Estou esperando aqui o Maico para que ele volte para cá, a câmera, para que vocês vejam aí. Ok? Então, voltando para cá, vocês começam a tudo isso aqui, ainda as 7 igrejas, tem o arrebatamento da igreja, que é aqui. Aqui é o arrebatamento da igreja. Então, ele começa, aqui está ele sentado com os 7 selos. E o primeiro selo aqui é ele, ó, tá vendo aqui? Um camarada sentado ali no cavalo. É o primeiro selo. Você pode encontrar isso na Bible Cronos, no número 0464, que quem tem um mapa pode acompanhar pelos números aqui.
Então aqui tem o número 0464, você pode ir na Bible Chronos, você vai ver toda a explicação dessa parte aqui. Então vocês estão vendo aqui o anticristo, estão vendo aqui a visão do texto de Apocalipse, que ele vem, olha só ali, vou ler o texto de volta, só para pegar minha Bíblia aqui, só para vocês verem aqui, diz aqui no capítulo 13, capítulo 13 diz, a besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Está aqui, ó. Esse desenho é nosso, aqui não é tirado da internet, não. Isso aqui foi desenhado pelo nosso, são 3, o André, nós temos o Marcelo, nós temos o Zé Wellington, que o Zé Wellington fez esse desenho para nós. E aqui nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças. 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7. Porque aqui tem 2 cabeças, tem uma por trás aqui, né? Tem uma que está por trás daquela. Então nós temos 7 chifres. Cada um desses 7 chifres é um principado de Satanás. E ele é o dragão. Esse dragão, tá dando para ver, Maico? Tá tudo certo? Aqui é a metade, aqui é a metade. Aqui é a metade. Uma que vai até aqui, né? Que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Né? A volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui o casamento da noiva, eu não quero falar sobre isso. Né? A volta do Senhor Jesus aqui. A volta do Senhor aqui, ó. Aqui. Seria exatamente aqui. Desse período aqui termina. Todo esse período aqui é o período da grande tribulação. Esse período da grande tribulação. Então, quando ele aparece, o templo está construído. Esse templo aqui, ele é falso. Por quê? Porque ele vai ser construído, que estão juntando aí, todo mundo está falando aí, o terceiro templo, por causa do terceiro templo. Esse terceiro templo, Jesus não vai entrar nele. Ele vai ser destruído. Esse é o terceiro templo, vai ser destruído. Então aqui, ó, o anticristo, tá vendo aqui o anticristo? Tá vendo o anticristo? Então ele vem, ele vai aparecer aqui. Ele é o cavalo branco. Ele vai receber o anticristo aqui, vai receber dele o poder. É o dragão que dará poder a ele, para ele poder atuar. Para ele poder atuar. Esse poder do dragão só será dado, preste bem atenção no que eu estou falando, esse poder do dragão só será dado aqui. Quando, na metade da grande tribulação, o dragão for lançado no mar. Está aqui ele lançado no mar. Está vendo os aviões aqui? Os aviões, né, as bombas, o fogo, ele soltando. Aqui, é o mesmo aqui. Esse aqui é o mesmo dragão. Ele, na metade da grande tribulação, vai ser lançado no mar. Ele vai passar a atuar. Só que nessa primeira fase, é a fase do primeiro selo, que é este selo aqui. Porque o primeiro selo, ele vai ser aberto no início da grande tribulação, e o segundo só vai ser aberto quando o dragão for lançado no mar. O dragão for lançado no mar. Então as nações da terra lutarão para destruí-lo, mas elas não vão conseguir. Eles jogarão sobre ele todo o lixo atômico, todas as bombas atômicas, todas as forças que eles tiverem, todos os aviões, todas as forças bélicas, elas serão usadas para destruir o anticristo. Por quê? Você pode perguntar. Para deixar a terra simplesmente sem armamento. Já é uma forma de Deus estar limpando a terra de todo o lixo atômico, todo o lixo das armas, todo o lixo da impiedade humana. O dragão comerá os mísseis como se fosse biscoito. Quando ele for lançado aqui, ó, o lançamento dele aqui. E ele vai manchar os rios. Ele vai manchar os mares. Veja, por isso que vai haver movimento muito grande nos mares, por causa do movimento dele. Aqui os anjos trabalhando. Então, Miguel lutará contra o dragão, vencerá o dragão na metade da grande tribulação. Então, da metade da grande tribulação em diante, é que esse que apareceu como cavalo branco
cavalo branco na primeira fase, agora será uma besta na segunda fase. Muito importante essas partes. Então, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo selos serão abertos no período no período da segunda parte da grande tribulação. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo selos serão todos abertos. E o sétimo abrirá as trombetas. Aqui estão as trombetas. O sétimo selo, aqui, ó, tá vendo o sétimo selo? Ó, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. O sétimo abre as trombetas. Então, as trombetas, a última trombeta será tocada e abrirá as taças da ira de Deus. Então, no fim dos selos, abre-se a trombeta. No fim das trombetas, abre-se também as taças do juízo de Deus. É limpeza, eliminação e, por último, lavagem. Esses são os três aspectos do que nós estamos vendo aqui. Essa visão aqui que vocês estão vendo agora é que nós vamos dar continuidade aqui para vocês, porque o primeiro e o segundo selo, ponham na sua cabeça, o primeiro e o segundo selos, eles são separados 3 anos e meio. Só depois de 3 anos e meio que o segundo selo vai aparecer. Vocês estão vendo aqui o símbolo do Islã, de um profeta islâmico. Aqui embaixo também, o profeta islâmico, o profeta islâmico, o profeta islâmico. Eles começam a aparecer na segunda parte para frente. E na primeira parte, vocês estão vendo somente a atuação. Este animal, ele tem, olha só, a boca do leão, que é o império de Nabucodonosor, a boca do leão, que está lá em Daniel capítulo 7, 12, a boca do leão. Ele tem as patas do urso, que é a Medopécia, que vocês estão vendo lá. Depois, vocês têm a vinda do... Aqui mesmo vocês vão ter a pele do leopardo, que é Alexandre o Grande, que depois se divide em 4 cabeças com a sua morte. Ele morre muito cedo. Lembre-se que ele foi homossexual. Preste muita atenção. O seu governo foi um governo mundial. O anticristo será... O anticristo, a natureza dele, a Bíblia diz no capítulo 11 de Daniel, que ele será homossexual. E ele, o Alexandre, era homossexual. E por último, o poder de Roma, com os seus chifres, aqui na visão deste bode. Então, todos os chifres do bode, a pele do leopardo, as patas do urso e os dentes e a cara e a boca de um leão. Babilônia, Dário, Alexandre e os imperadores romanos. Vocês estão vendo. Então, ele terá numa só pessoa, a grande besta, as características desses 4 poderes que foram vistos na estátua de Nabucodonosor. Também esta mulher que está sentada com o vinho aqui na mão é a falsa igreja, do capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Esta igreja vai passar a grande tribulação. A falsa igreja vai passar a grande tribulação. Quando você vira um pastor dizendo que a igreja vai passar a grande tribulação, sai dele, sai fora dele. Não ouve essa pessoa, porque ele faz parte da igreja de Laodiceia. Esse pastor vai ficar na terra. Olha, não cuide de ouvi-lo, não siga os seus passos, porque ele faz parte da falsa igreja. Ele é falso. Muito bem, porque a igreja será tirada da terra antes da grande tribulação. Quero ler alguma coisa aqui no texto de Apocalipse, capítulo 13, que diz assim, já estou explicando, tudo isso vocês estão vendo aí, a importância, estão aí. Amém? Aí no capítulo 13, versículo 2 diz, e a besta que vi tinha a semelhança do leopardo, já mostrei, tinha a semelhança do leopardo, a pele, seus pés eram os pés de urso, está aí, sua boca era a boca de leão, e o dragão deu-lhes o seu poder. Quem dará o poder para
o cavalo branco, o dragão. Vamos colocar aqui, né? Estamos colocando aqui o dragão. O dragão dará o poder. O dragão dará o poder. E como isso vai acontecer? Mostrando agora para vocês esse aspecto, agora eu preciso que você me dê um pouco mais de atenção. Não atenda telefone uma hora dessa. Agora é hora de você ficar calado, quieta. Agora é hora de você não atender nada, não conversar com a Maricota, a Marieta, a Bazinhaque. Por favor, agora é hora de você prestar atenção. Então, veja só. Deixa eu tomar meu chazinho aqui. Se você soubesse a riqueza que é esse mapa, você faria todo o possível para aceitar essa promoção que eu estou fazendo. O mapa custa R$ 1.750. Estou fazendo ele a 500 e algum valor. Você pode ter este mapa. Então, o que é que vai acontecer, pastor Nelson? Ponha muita atenção no que eu vou falar agora. Muito importante. Muito importante. Aí diz assim, e a besta que vi tinha semelhança de leopardo, seus pés eram de urso, a sua boca era de leão, e o dragão deu-lhe poder. Então vá comigo para Apocalipse capítulo 12, perdão, para o capítulo 12, o capítulo anterior, que é o capítulo 12, você vê que ele só recebe o poder no 13. Ele não recebe o poder no 6. Então tem aqui 3 textos importantes que se ligam. Três textos que se ligam. Vamos lá. Colocar aqui. Apocalipse capítulo 6, 1 e 2, mais Apocalipse 13, 1 ao 10, mais Apocalipse 12, 7 a 17. Esses 3 textos se unem e formam uma equação escatológica. Não podem ser separados. Esta visão aí que vocês têm. Então, vamos lá. Capítulo 13 diz que ele recebeu poder do dragão. Por quê? Eu preciso explicar para vocês essa parte. Então, como ele vem como cavalo branco, ele vem trazendo a paz. Mas é uma falsa paz. Como cavalo branco, ele vai fazer uma falsa paz. Ele vai pôr só uma moeda. Ele vai pôr uma só igreja, que é a falsa igreja. Você pode ver que ela está sentada sobre a besta. Ela está sentada sobre a besta e a besta vai trabalhar junto com ela, porque sempre Nimrod trabalha com Balaão. Sempre o Nimrod trabalha com Balaão. O político, quando quer voto, vai para a igreja. Por isso que não convém aos partidos destruírem a igreja. Por quê? Porque eles precisam dela para os votos. E a igreja, né, os líderes que são caídos, eles se vendem para eles, para Balaão, para Nimrod. Os Balaões e os Nimrods estão juntos. Tá? Ele vai fazer uma falsa paz, vai trazer uma falsa paz, vai trazer uma moeda, uma só economia mundial, com um ministro de economia, uma igreja falsa, que é o capítulo 17 e o 18 de Apocalipse. Ele vai também usar todo o aparato digital para ele poder fazer a sua estátua. A estátua que dará vida, ela será através do hologrum. Olha aqui, eu coloquei aqui a moeda digital, eu coloquei aqui no meu mapa. A moeda digital, vai haver uma moeda digital. Coloquei um cérebro digital, coloquei um cérebro digital em cima do cérebro natural. Coloquei as manifestações, você vai abrir o seu computador e quando você abrir o seu novo computador, vai sair uma luz para fora do computador. E essa luz, ela vai falar com você com todas as cores da pele, a cor da roupa, com tudo o que uma pessoa natural tem, na forma que você quiser. Você poderá ampliar
ou diminuir. Então, essa visão que ele vai colocar, o anticristo vai colocar um sistema de inteligência artificial através do holograma. O holograma, ele vai ser a forma como ele vai se manifestar. Não sei se dá para ver aí, mas aqui está no mapa a moeda digital aqui. Vocês estão vendo aqui. A moeda digital e o holograma. Você vai abrir, ele vai pôr todas as religiões juntas. Vai pôr uma religião, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o maometismo, todas as religiões num só líder. Isso ele vai fazer. Aqui está, estou colocando aqui, nesse mapa, tudo que ele vai fazer para se estabelecer nos seus primeiros 3 anos e meio. E isso vai acontecer. Nós já estamos começando a viver a moeda digital, nós já estamos começando a ver os bancos digitais, os bancos naturais de dinheiro de papel vão acabar nos próximos 7 anos. Daqui a mais ou menos uns 7 anos você não vai ter mais dinheiro em papel. Tudo será digital. Os telefones celulares serão completamente diferentes. Você vai poder, através de um chip que eles vão inventar, que você vai colocar dentro da sua pele, tudo vai começar assim, até que seja a ordem do anticristo. E então tudo isso, seja homossexualismo, seja a moeda digital, seja a provisão de uma só moeda mundial nos 10 blocos de nações que estão sendo formados aqui na América do Sul, na Europa, na Oceania, enfim, nas ilhas, em vários lugares aqui, o NAFTA do México, dos Estados Unidos e do Canadá estão sendo formados. Quando esses 10 blocos estiverem formados, então aqui teremos 10 cabeças. Então, uma cabeça para o Rio Grande do Sul, uma cabeça para a região da América do Sul, uma cabeça para a América do Norte, uma cabeça para a Europa, uma cabeça para a Oceania, uma cabeça para as outras áreas da Ásia, enfim. Mas sempre vão haver 2 grandes poderes. Por quê? Porque na estátua de Nabucodonosor nós temos 10 dedos. Esses 10 dedos equivalem a uma cabeça. São 10 cabeças e são 10 dedos. Então, teremos 2 dedos polegares. Um será do lado oriental e outro será no lado ocidental. Terão 2 dedos, um do lado oriental e outros 2 dedos grandes dos pés, né? Que são os dedos grandes dos pés, representando o poder do Ocidente e o poder do Oriente. E os 8 blocos, dos 8 blocos, desses 8 blocos, do menor deles, do dedinho menor desses, ou do chifre menor desses, vai sair o anticristo. E ele vem com todo o poder de mentira. Nada que ele fizer é verdadeiro. Ele vai prometer uma coisa e vai fazer outra. Ele vai dizer que o político tem que mentir. Ele vai ter que dizer, o anticristo tem que mentir. Ele vai ter que dizer que ele tem que mentir. E as pessoas vão aceitar a mentira como se fosse a verdade. Veja bem que eu estou falando para vocês. Muito bem. Veja bem que eu estou falando para vocês. Então, o dragão dará esse poder como, pastor? Como isso acontecerá? Veja, no capítulo 12, anterior ao 13, veja que no capítulo 12, verso 9, é que as pessoas precisam saber uma coisa muito importante. Muito importante sobre o lugar onde habita oficialmente, onde habita oficialmente Satanás. Onde Satanás habita oficialmente? Satanás habita oficialmente nas regiões celestiais. As regiões celestiais contêm, neste momento, até o dia de hoje, desde os dias que Jesus disse que a nossa luta é uma luta completamente espiritual. E quando ele fala no capítulo 10 de Lucas,
que os discípulos voltaram e disseram, Senhor, até os demônios se nos submetem. Jesus disse, vocês precisam saber onde é que vocês estão mexendo. Vocês estão mexendo nas regiões celestes. Os vossos nomes estão escritos nas regiões celestes. Mas a Bíblia diz, também através de Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. É isso que as pessoas têm que entender o que está acontecendo em Brasília. São principados e potestades, mas os pastores nem creem nisso. Eles nem creem nisso, eles creem que é a pessoa do fulano de tal, é a pessoa do fulano de tal, mas não é. São os demônios que estão atuantes através dessas pessoas. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que estão aonde? Nas regiões celestes. E de onde é que o grande lutador e arcanjo de Deus vai expulsar Satanás? Veja no capítulo 12, versículo 9. Veja no capítulo 12, versículo 9. Diz assim, olha o texto. E foi lançado fora aquele grande dragão, antiga serpente, o diabo, antiga serpente do Éden, o diabo, chamado Satanás, que engana todo mundo, que nesse tempo engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram derrubados com ele. Aí você pergunta por que isso vai acontecer? Por causa da entrada definitiva da Nova Jerusalém nas regiões celestes. O arrebatamento da igreja será 7 anos antes que a cidade chegue no lugar oficial onde ela vai estar sobre a terra. Na metade, quando ela estiver chegando na metade, ela vai ter que limpar as regiões celestes. Então Deus vai ter que dar autoridade a Miguel, os seus anjos, para limparem as regiões, para deixar livre as regiões, para que a cidade possa passar e se estabelecer. E Hebreus capítulo 13 diz, porque nós esperamos, está escrito lá, quero ler, tenho que ler, o Espírito Santo fala comigo, meu coração, ele diz assim, no capítulo 13, porque não temos aqui a cidade permanente, mas procuramos a cidade vindoura, que é a mesma do Salmo 87, a cidade vindoura, é a Nova Jerusalém, a mesma de Apocalipse capítulo 21. Então ela vem descendo, João disse que descia do céu, quando ela tiver 7 anos antes de chegar ao local definitivo onde ela vai parar, a igreja de Cristo será introduzida nela. A igreja de Cristo será introduzida nela. Porque daqui a 7 anos, o Senhor Jesus vai voltar. E ela vai voltar com ele. O próprio Jesus ensinou isso. Porque isso está escrito em Apocalipse capítulo 19, que este que está vindo aqui, que é o verdadeiro, o fiel, ele vem acompanhado dos seus santos e da sua esposa. Pastor, aonde está escrito que ele vem com ela? Apocalipse capítulo 19. A igreja se aprontou, depois monta cada um no seu cavalo e volta e vem com Jesus. E por que ele virá com o cavalo? E por que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 38 que eles vão lutar com enxadas, com pás, com foice? Por quê? Porque o dragão que entrou no mar, que caiu no mar, vai engolir tudo isso. Quando eles estiverem soltando mísseis sobre ele, não vai ser nada. Jó capítulo 41 diz que os mísseis que os homens vão lançar contra eles vai ser como um biscoito. Jó 41 está dizendo isso. Será como as suas couraças serão tão fortes que explodirão sobre ela como se fossem espoletas. Ele limpará a terra. Os homens se desesperarão no meio da grande tribulação. Então será aí que o cavalo branco deixará de ser cavalo branco. E o que montava sobre ele deixará de ser um falso Messias pacífico para ser uma verdadeira besta destruidora. E como isso vai acontecer? O dragão vai chamá-lo. Saberá porque ele vai ser ferido
na metade da grande tribulação, eles vão ferir o falso Messias. E ele vai ser ferido de morte. E na ocasião da sua morte, Satanás virá e dirá: eu sou o dragão, eu te curo, vou te curar dessa tua enfermidade. Mas eu quero que você seja o meu agente, o meu representante na terra nesses próximos 3 anos e meio. Eles vão fazer um pacto. Por isso que ele deixará de ser aquele Messias que é aparentemente verdadeiro, mas é falso, do cavalo branco, e ele assumirá o poder que será dado pelo dragão. E o dragão fará um pacto com ele. Eu paro de me movimentar na terra, você vai me dar uma ordem, você dá uma palavra forte assim no mar, e eu me aquieto. E quando eu me aquietar, toda a terra se maravilhará em pós de ti, porque eles vão saber que tu és o único que pode parar o dragão, que no caso sou eu. E eles vão fazer esse pacto. A partir dali, qualquer coisa que as pessoas se rebelarem contra ele, ele diz: eu mando já o dragão aí na sua terra, na sua região. E então ele será um ameaçador através do dragão, porque ele e o dragão serão uma só voz e uma só autoridade. Então, assim que ele vai entrar, quando o dragão cai no mar, a Bíblia diz que ele vai armar as tendas no mar. Quem vai armar as tendas no mar? O anticristo. Aonde está escrito isso? Veja lá em Daniel. Veja em Daniel, por favor. Daniel, capítulo 11. Capítulo 11. O mesmo texto que fala que ele não terá amor pelas mulheres, que também foi tipificado por Alexandre o Grande. Veja só. Veja só. No capítulo 11, verso 37, diz assim, verso 37, ele não terá respeito aos deuses e dos seus pais, nem corresponderá aos desejos das mulheres, nem respeitará nenhum deus, porque sobre tudo ele se engrandecerá. Esse texto nos leva a Ezequiel capítulo 38. Ezequiel 38, a primeira parte, porque o texto de Ezequiel 38, ele fala tanto do anticristo, como fala do luzeiro, que vocês chamam erradamente de Lúcifer, mas é luzeiro o correto. Quando você lê o texto lá, esse texto aqui que ele não terá respeito, diz o texto também, aqui em Daniel, que ele fará as suas tendas para o mar. Diz o verso 45. No verso 45 diz: e armará as suas tendas palaciais entre o mar e o Monte Santo, que é o templo. Que como ele vai ter acesso ao templo, ele vai ser adorado no templo como se fosse o Messias, mas é o falso Messias. Será uma grande decepção para Israel. Por quê? Porque na metade da grande tribulação, quando ele se revelar que ele não era o Messias, aparecerão as 2 testemunhas para explicar para Israel, para consolar Israel, para mostrar a Israel que o Messias já tinha vindo há muitos anos atrás. Então, o papel das 2 testemunhas será mostrar para Israel o tempo do ministério de Cristo, os sinais do ministério de Cristo, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e, por final, a ressurreição de Cristo, porque eles vão se levantar sobre os seus pés e vão ao encontro da Nova Jerusalém, e juntamente com ele, todos 5 grupos de mártires que morreram também se levantarão com ele, e serão milhões e milhões de pessoas que serão mortas e que também ressuscitarão junto com as 2 testemunhas. Isso que eu estou lhe dando claramente, está bem claro diante dos seus olhos, sem nenhuma contradição, eu estou lhes dizendo esta palavra. Então, esse texto que diz que ele não vai ter respeito pelas mulheres, no verso 37, do capítulo 11 de Daniel, que ele vai armar suas tendas para o mar, tem um objetivo, por causa do Apocalipse 13. No Apocalipse 13, você tem aí, no Apocalipse 13, o texto diz, no capítulo 13 de Apocalipse, diz o texto: e vi subir sobre a areia do mar. Então é ali que ele vai fazer um pacto nas tendas, quando ele armar as tendas para o mar.
o dragão falará com ele. Eu me aquieto. As nações todas gastaram suas armas. As nações da terra gastaram seus poderes. A terra inteira se unirá para destruir os dragões. Isso aqui parece um filme, mas é realidade. E ele vencerá e continuará vencendo. Fará o pacto com o anticristo, que é a primeira besta, que ele só aparece como primeira besta do meio da grande tribulação para frente. Da primeira parte da grande tribulação, dos primeiros 3 anos e meio, ele vem como pacífico, cavalo branco, aqui, ó, com um arco na mão. Mas ele é falso, que o verdadeiro é outro, no capítulo 19. Então, com isso, eu estou mostrando para vocês o primeiro selo. O primeiro selo é muito importante, para que vocês tenham ideia, porque é o poceiro se revoltando com a entrada, quando ele vai saber que o parente vingador, o leão, está vindo para tomar posse. E então é o primeiro que vai aparecer. O primeiro que vai aparecer. Então esse aí é o primeiro. E ele vem do mar. O outro texto que eu queria mostrar para vocês, que liga ao texto de Daniel, que eu acabei de ler para vocês, que diz o texto que ele não terá respeito pelos deuses dos seus pais, nem corresponderá ao desejo das mulheres, nem respeitará a nenhum deus, porque sobre tudo se engrandecerá, nos remete a Ezequiel, aqui na frente, mais um pouquinho à frente, você vai encontrar, atrás, você vai encontrar Ezequiel, capítulo 28, para vocês verem ali que Ezequiel profetizou a respeito dele. Eu quero que vocês marquem aí. Então, nós temos vários textos. Bem-vinda, minha querida irmã Tânia Ramos de Paula, que Deus abençoe sua vida. Tatiane Ramos de Paula, muito obrigado pela sua presença. Luciano Lacerda, apóstolo Canarinho, glória a Deus. Deus abençoe. Que coisa de filme mesmo, JP. Ninguém teve essas ideias. Só que o teu irmão, pastor Nelson. Olha só. Ezequiel, capítulo 28, versículo 2, ele diz assim, Ezequiel, capítulo 28, verso 2, filho do homem, diz ao príncipe, que é uma antítese, ele é uma metáfora, aí ele diz assim, diz Adonai. Adonai quer dizer senhores meus. Assim diz Adonai, Jeová, porquanto o teu coração se elevou. Primeiro aspecto, o coração dele se elevará. Aqui. Marque aí, ponto por ponto. Não tenha pressa. Número 1, o teu coração se elevou. Número 1. E dissestes, número 2, eu sou Deus. Número 2. 3, me assento no trono de Deus, porque ele vai se assentar no templo. Esse terceiro templo que estão falando aí, que estão construindo, é o templo para o anticristo, que vai enganar Israel, a nação inteira. E diz, me assento no trono de Deus. Aí agora, no coração dos mares. 4, onde ele receberá o poder do dragão. Onde o dragão dirá, eu vou ficar inquieto e você terá poder sobre mim, eu vou permitir que você tenha poder sobre mim, para que as nações vejam que você tem poder sobre mim, então as nações se maravilhem após ti, que é a primeira besta. Muito bem. Então a Bíblia diz sobre os mares, termina no mar. Já falei vários versículos sobre o mar. E agora, Deus fala. O que é que Deus fala? Através do profeta. O que é que Deus fala através do profeta? Deus fala através do profeta e diz, tu és homem e não Deus. Está vendo? É o anticristo. Ainda que te consideres no teu coração como se fora coração de Deus. E aí dá a ideia de quem ele vai ser. Veja só o coração dos mares, Tony. E aí, veja só, irmã Pati, veja aí, irmã Tatiana, veja aí, Marcelo, veja aí. Olha aí no verso 3. A capacidade dele, a inteligência dele.
ele é mais sábio do que Daniel. Ora, se ele é mais sábio do que Daniel, ele vai ter noção do que ele vai fazer, porque ele vai interpretar o que Daniel escreveu no capítulo 11. Já viu isso aí, Maico? Daniel, Maico, escreveu o capítulo 11. E a Bíblia diz que o anticristo vai ser mais sábio que Daniel. Olha isso aqui. Meu Deus. Hein? Veja isso, Wilson Santiago. E diz aqui, não há segredo que se possa esconder dele. Característica do anticristo. A grandeza da sua sabedoria. Veja, grandeza da sua sabedoria. Já é a quinta, se for a Deus, né? Se for o coração de Deus. Quinta, mais sabe que Daniel. Sexta, não há segredo que possa se esconder dele. Depois, 7, a grandeza da sua sabedoria e pelo teu entendimento. Depois, 8, ele vai amontoar riquezas para ele e amontoará ouro e prata nos seus tesouros. Ele terá um comércio mundial, será dele. Assim como todos os negócios na União Soviética vão para a mão do Putin, também todos os negócios virão para a mão dele. 28:5, com a tua grande sabedoria e pelo teu tráfico. 9, o tráfico do teu comércio aumentará a sua riqueza. Ele será um grande traficante. E depois o texto diz, o teu coração se engrandeceu por causa das tuas riquezas. Isso aqui acontecerá na primeira fase. O texto de Apocalipse 13, 1 a 10, é a segunda fase. Então nós temos agora a primeira e a segunda fase. Não tenho mais onde escrever aqui, eu não quero sair daqui. Então a primeira fase, vou escrever aqui em cima, nós temos aí Ezequiel 28, 2. E onde termina essa parte aqui? Termina essa parte. Ainda. Termina no verso 10. Termina no verso 10. Vai do 2 ao 10 a primeira fase. E a segunda fase é Apocalipse, capítulo 13, do verso 1. Agora eu tenho que ver qual é o versículo que termina a fase. Aí é o verso 10 também. Incrível que é o verso 10 também, né? Olha aí, é o verso 10 também. Então, a primeira fase, a segunda fase. Ele como falso Messias, a primeira fase. Ele como a primeira besta, a mesma pessoa, a primeira pessoa. Então, ele veio o primeiro governo dele. Tudo isso aconteceu no Brasil, ó. Primeiro governo, um tipo claro. Primeiro governo, ok. O segundo governo, primeiro governo, como um falso, porque foi falso. Segundo governo, como a própria besta. Veja que nós estamos vivendo isso diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo um tipo que está acontecendo, é um tipo do que vai ser a realidade. Continuando, o tráfico do seu comércio. Depois, diz assim diz Adonai, o Senhor, Jeová. Assim diz Adonai, Jeová. Essa é a Bíblia, estou lendo a nossa versão oficial, nossa versão oficial, oficialíssima, que está na Bíblia, a Bíblia missionária. Chega daqui a 3 dias, chega no Porto de Santos. Porque consideraste o teu coração como se for o coração de Deus, lá em cima. Puxa lá para o verso 2. Você puxa para o verso 2. Eis que trarei sobre ti estrangeiros. São estrangeiros. Os mais terríveis das nações. E eles desembainharão as suas espadas. Quem serão eles? Quem tem espada? Aqui, meu irmão, é a primeira vez que aparece o vislumbre do Islã, do islamismo radical. Coloque aí Islã.
o Islã radical, o islamismo radical. E aí diz aí que eles vão feri-lo contra a impotência, contra, aí o verso 7, contra a imponência da tua sabedoria e profanarão o teu esplendor. Então, o maior inimigo do anticristo vai ser o Islã. E ele vai, fatião que desçam a cova, morrerás da morte dos que foram mortos no coração dos mares. Ainda continuarás declarando diante daquele que te matará, eu sou Deus, porque ele vai temer o Islã. Mas tu serás um homem na mão daquele que te traspassará. Então ele vai ser ferido pela espada do Islã. Que coisa. Por quê? Porque ele fará um pacto com muitos, não com todos. Fará pacto com o pessoal todo do Ocidente. Fará pacto com todos da Europa. Mas do Oriente ele terá medo. Como é que você prova isso, pastor Deri? Veja aí, em Daniel, no capítulo 11. No capítulo 11, você vai ver como ele terá medo quando ele estiver nas suas incursões no mundo, na terra, e fazer as suas guerras. No capítulo 11 de Daniel, versículo 44, lembra que ele é mais sábio que Daniel, ele vai ler isso aqui, ele vai entender isso aqui que está escrito a respeito dele, e ele vai agir baseado nesse texto, que é o capítulo 11. Aí diz o texto, ele diz, verso 43, ele apoder-se-á dos tesouros de ouro e prata, de todas as coisas preciosas do Egito, que é um tipo do mundo, isto é, do mundo inteiro. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então aqui nós temos aqui as pessoas das nações da África. Meu Deus, eles o seguirão. E diz o texto que quando ele estiver nas incursões deles pelo mundo, quando ele estiver lá, já no finalzinho, já há 3 anos e 4 meses, começará a haver um rumor, quando ele vai ser ferido à espada. E o verso 44, os rumores do Oriente e do Norte o atemorizarão, de modo que sairá com grande fúria para assolar e destruir a muitos por completo. E então aqui vai se cumprir Apocalipse 13, quando ele será ferido à espada. Então você coloca aí Apocalipse 13, nós vamos para lá de novo, para vocês lerem de novo, né? Aí diz o texto, capítulo 13, verso 6 de Apocalipse, vi uma das suas cabeças, parecia uma ferida mortal. Esta chaga foi curada. E como ela vai ser curada, quando ele for ferido pelos islãs, ele vai ser ferido. Quando ele estiver na sua tenda na beira do mar, aí chega o pacto do dragão. É quando o dragão chega e diz, eu te curo, te levanto, te dou poder. Eu paro de me mover para destruir as nações. Nesse período, Miami já não existirá, Rio de Janeiro já não, toda aquela face, a beira do Rio de Janeiro já não existirá, Belém do Pará já foi para o espaço há muito tempo. Todas as cidades que estarão na beira, elas terão que se mudar para dentro das montanhas. Jesus disse, fugir para as montanhas, se caso você ficar na grande tribulação. Eu vou dar um estudo bíblico aí, eu vou colocar aí umas 20 aulas. O que você deve fazer se você ficar na grande tribulação. Tá bom? Vamos gravar. Viu? Vou gravar. Vamos gravar e deixar para lançar só em 2030. Maica, vamos gravar isso aqui, vamos ser campeões de venda, viu? Né? Vamos aí, ó. Marcelo Gonçalves, o Tony, o Ivanil, o Nadson já querem esse estudo. O Diego Fonseca também, que é um desses aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, Tatiana também quer. Oh, meu Deus! Tamires, você não quer não? É 28. Vai ser de graça. Mexeu com todo mundo, Mike. Aqui arrepiou o arraial.
olhou e disse, eu tô fora. Maria Luísa, de graça, você não quer não? Meu Deus! Por isso ele vai armar a sua tenda, a sua tenda nos mares. Coloquei vários versículos, tranquilamente mostrando para vocês esse primeiro selo. Então, o primeiro selo, quem é? O primeiro selo é o anticristo. Falei bem claro sobre isso. Agora, voltando para o capítulo 13 de Apocalipse, quando ele vai ser ferido, então o dragão lhe dará o poder, porque o dragão estará no mar, ele não poderá sair do mar, porque ele não é onipresente e ele não terá essa força, porque Deus vai prender o dragão no mar, ele não pode sair. Ele não poderá sair. Então, no mar, ele vai, através do mar, ou no mar, ele governará o seu enviado, que é a primeira besta, o anticristo, a partir da metade da grande tribulação até o final. Então, nenhum poder, por mais forte que seja dele, terá mais que 3 anos e meio de atuação. Por isso, não fiquem tristes. Deus vai retirar o poder, Deus vai retirar o poder do anticristo da terra, mas não fique triste, porque você que é a igreja não estará presente aqui. Mas se você for um dos 144 mil, você vai ter que estar presente aqui, mas mesmo sendo um dos 144 mil que vão ser selados para poder dar sinal para poder dar o sinal do DNA para as tribos de Israel, então eles terão que ficar, terão que permanecer, mas serão levados para o deserto. Haverá o arrebatamento da igreja, literal, no início da grande tribulação, e haverá o arrebatamento de Israel no meio da igreja. Assim que o dragão cair sobre a terra, ele vai perseguir a mulher que é Israel, mas ela será levada por asas de águia e será guardada por 1260 dias. Amém, meus irmãos? E aí, terminando o Apocalipse capítulo 13, versículo 14. E adoraram o dragão, porque ele vai levar o povo a adorar Satanás, que foi o dragão que deu poder de vida para ele, porque ele vai querer imitar a Cristo até na ressurreição. Capítulo 13, verso 4 diz, porque este havia dado à besta o seu poderio. Tá vendo aqui, ó? Porque este havia dado à besta o seu poderio. Então, diz o texto, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Por quê? Porque o dragão fará tudo o que a besta disser e as pessoas da terra vão se maravilhar. Vão se maravilhar. E quem poderá competir contra ela? Porque ela tem o grande aliado que é o dragão. E foi-lhe concedido falar com tom arrogante. Vocês estão vendo aí o espírito anticristo em Brasília. O tom arrogante. Vocês estão vendo na carne um símbolo do anticristo e o símbolo do falso profeta trabalhando juntos. Porque os dois não podem trabalhar se não for juntos. Porque um preparará o caminho para o outro. O Brasil está vendo tudo isso aqui como um tipo do que vai acontecer com todas as nações quando verdadeiramente o anticristo aparecer. Mas o anticristo não pode aparecer sem que primeiro a igreja seja retirada. Amanhã eu vou falar sobre isso com vocês. E foi-lhe dada autoridade para atuar por 42 meses, 3 anos e meio. E ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, como está lá em Ezequiel 28, 1 a 10. Blasfemar do seu nome e do seu templo, que o templo em que ele acabou de sentar-se como Deus, ele dará o poder para o Islã, porque como ele terá medo do Islã, o falso profeta fará um contrato com ele. Quando ele assumir com a primeira besta, ele já precisa do seu amigo, o falso profeta. O falso profeta. E esse falso profeta destruirá o templo. Israel ficará muito triste. E diz assim, do seu tabernáculo, que também é a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém estará descendo do céu. Então tem 2 sentidos, o templo na terra, o templo e a Nova Jerusalém no céu, esse tabernáculo, tanto do céu como da terra. E daqueles que habitam no céu, que a igreja já está habitando nos céus, porque ele já foi expulso de lá no 12.
Então a igreja toma espaço que é a Nova Jerusalém, que é o tabernáculo de Deus visto no céu, nas regiões celestes. Foi-lhe concedido também que ele fizesse guerra aos santos. Você pode observar que esses santos aqui são os mártires da grande tribulação. Ponham aí os mártires. Os mártires começam desde o primeiro período. Vai ter o grupo dos mártires do primeiro período, mas os grupos dos mártires do segundo período serão maiores. Maiores. Vou falar sobre isso. E os vencesse. E foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E o texto, verso 8, e hão de adorá-la, a besta, todos que habitam na terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o verso 10, aqui eu termino com a grande revelação desta tarde. Aquele que leva em cativeiro, ao cativeiro irá. Diz o texto que Deus vai fazer justiça contra quem leva o cativeiro irá. E matará a espada por causa do Islã. Como é que o Islã mata? Degolando o Islã. Então já no primeiro, ele vai eliminar aquela igreja que estava falsa igreja, 18, vai cair. Quando ela cair, o Islã assume, querendo implantar no mundo inteiro a sua fé, a sua religião, o Islã radical, o Islã radical. Aí diz o texto, necessário é que pela espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Veja só que coisa. Depois o anticristo vai colocar algo muito importante aí, é a entrada do segundo selo, mas que infelizmente nós não vamos poder falar hoje, somente amanhã, hoje somente o primeiro selo. Na sua apostila, na página 10. Leia, olha só que coisa temos, diz na terra o rompimento dos selos, que significa a limpeza da terra e dos céus para a tomada de posse de Cristo. Quem rompesse os selos estaria declarando guerra ao posseiro da terra, enviando os seus cavaleiros para estabelecer juízo e demonstração de poder e a destruição do posseiro. Os primeiros, veja só, os primeiros a serem enviados são os cavaleiros. Vocês podem ver aí, no Salmo 78, versículo 49, diz que enviou os seus cavaleiros. Isso está lá no livro de Salmos. Apocalipse capítulo 1, capítulo 6, verso 8, são os cavaleiros, os primeiros a serem enviados. A abertura do selo significa declaração de guerra dos céus contra Satanás. Apocalipse 12, 7 a 13. Os 4 mensageiros de males. Olha só, Apocalipse capítulo 78, verso 9, nós não lemos esse texto. O propósito de Deus, o rompimento dos selos, virão então todas as situações terríveis que vocês estão vendo. Até o rompimento do sexto selo, sétimo selo, tudo isso vai ser limpeza. Limpeza. Meu Deus, tem muita coisa para estudar. Tem muita coisa para estudar. E aí você tem o primeiro selo no desenho aí, na página 11. Primeiro selo, para nós finalizarmos. Primeiro selo no nosso desenho, você tem aí a escritura. A escritura. Vou dar aqui, vou mostrar para isso, para quem não tem, possa tirar um print. Dá, Michael? Aí. Muito bem. E aí você tem aí o primeiro selo. Você tem aí você tem Apocalipse 6, 1 e 2 no desenho. Quem tem a Bíblia bereana tem um privilégio, porque tem esse desenho lá. Quem tem a Bíblia bereana é uma bênção. Aí você tem a escritura. Está aí a escritura dos 7 selos, já estudei o primeiro. Aí você tem o terceiro céu, que é o céu dos céus. Capítulo 15, verso 16, diz a Bíblia que Deus deu a terra aos filhos dos homens, mas o céu dos céus pertence a Deus. Então você tem a primeira, aí você pode marcar a primeira fase dos 3 anos primeiros. Aí está o cavalo, aí, né? O arco. Isso aí é um arco, viu, irmão? Não é uma espada, não. Isso aí foi desenhado pelo nosso querido Marcelo Gonçalves. Aí está. Aí
vocês têm aí a entrada dele, a primeira falsa paz. Isso aí você marca aí com uma cor. E com outra cor, você marca a outra parte que agora é 3 anos e meio, que já é da besta. Então você coloca aí, puxa aí falso Messias, e na outra cor, você que é a segunda parte, né? Que é a segunda parte, que agora ele vai vir como a besta. A primeira besta mais a segunda, porque na segunda parte vai ser a atuação maior, vai ser a atuação maior vai ser a da segunda besta, junto com a primeira, que já vem trabalhando desde a primeira. Então você tem aí um governo mundial, o desenho do governo mundial. Você tem aí o desenho aqui embaixo, das 3 gerações de 14. Anote aí que está em Mateus capítulo 1, verso 17. E nós estamos na terceira fase das 14 gerações. Você pode marcar aí o local. Nós estamos na terceira fase das 14 gerações que nós temos aí. Nós temos um querubim ali em cima, perto da cidade, e em cima você está vendo a cidade descendo. Está vendo? Por isso que ele vai blasfemar contra essa cidade, porque ele está sabendo que a cidade está descendo. Tá? Então, entre o primeiro e o segundo selo, haverá 3 anos e meio de diferença. Então, o anticristo, primeiro, número 1, imitação do Messias. Ele vai pôr uma falsa igreja mundial, como na Idade Média. O anticristo vai se aliar a ela nos 3 primeiros anos, mas no final ela vai ser destruída pelo falso profeta com a entrada do segundo selo. Então vai cair, porque no capítulo 17 de Apocalipse e o capítulo 18, o falso profeta, que vai ser um islã radical, vai destruir a falsa igreja. Página 12, você tem aí a página 12. A página 12, o primeiro selo, o falso vem. Diz o texto, Jesus falou em meu nome. A base do capítulo 6 são os selos. Fala da declaração de guerra contra o que é falso. Página 18 da apostila. Pois o parente remidor pagou o preço da terra, mas Satanás não quis sair da possessão. Agora é chegada a hora do trabalho do parente vingador, que é o leão. O início do seu trabalho é a tomada da escritura que ficou na mão do juiz e o rompimento dos selos publicamente, anunciando a sua entrada definitivamente na herança. Apostila, página 12. O leão da tribo de Judá começa a executar a vingança a partir do capítulo 5. A entrada do anticristo em cena, no capítulo 6, verso 1 e 2. Agora ele rompe os selos, o cavalo branco é um tipo da entrada do anticristo. Ele será desmascarado, porque parece com o Cristo do capítulo 19, mas é falso. Ele estava montado em um cavalo branco e tinha um arco e uma coroa e saiu para continuar vencendo. Comparado ao capítulo 19, ele vem só, não tem espada. Tem uma vitória limitada, não conquistada, não é um vencedor nato, é um pirata. Depois da saída do Espírito Santo com a igreja da terra, o anticristo será revelado. Os nomes do anticristo e seu caráter, nós temos na Bíblia. Este nome significa tanto aquele que é igual, antes, como aquele que é contra. Então, primeiro ele vem como igual, depois ele virá como contra. A palavra cristã significa pequeno ungido. Os 2 tempos diferentes, o anticristo se revelará em 2 etapas. Pelejará finalmente contra os santos, capítulo 13, 6 a 7, mas será vencido. Ele tem nome, o anticristo, o assírio, chifre pequeno, rei feroz, outro príncipe, homem do pecado, o ímpio, filho da perdição. 9, príncipe que há de vir. 10, o rei que fará segundo a sua vontade. 11, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. 12, o assolador. 13, a ponta pequena. Isso tudo indica a sua inteligência, a sua demagogia. 14, será cheio de autoridade. 15, terá ódio, o ódio de Caim. A ganância e a sagacidade de Balaão. A blasfêmia de Golias. Mas será lançado fora do seu império. O diabo é o seu inspirador. O falso profeta é o seu amigo. Será preso e lançado vivo no lago de fogo junto com o anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 1 nos revela que ele subirá do mar.
porque o dragão dará a ele o seu poder e se aquietará, as nações ficarão maravilhadas. O falso profeta subirá da terra e como ele será vencido? Com a espada que sairá da boca de Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse está registrando isso. Graças a Deus, pela primeira vez na minha vida, eu dei uma aula completa sobre o primeiro selo e eu quero glorificar a Deus. Eu terminar esta aula, eu vou colocar minha cabeça no pó para agradecer e dar a Ele glória. Se você puder fazer isso, você não sabe como a sua vida vai ser mudada, como a sua vida vai ser prosperada. Eu te chamo a orar com a cabeça no pó e dar a Ele glória, honra e louvor e majestade, lançando as tuas coroas aos seus pés. Eu te louvo, meu Pai, por tudo o que o Senhor está fazendo nesta grande classe de Apocalipse. Muito obrigado pela tua palavra. Senhor amado, eu quero orar agora em favor de todos os meus amigos que estão, Senhor, interessados nestes assuntos, os que estão comprando, Senhor, curso de Apocalipse para abençoar a nossa vida e o nosso ministério e também trazer conhecimento e unção para as suas vidas, Pai. Abençoo também todos aqueles que estão fazendo do dralderi@gmail.com, Pai, um gasofilácio de fé. Pai Celestial, abençoe todos aqueles que, Senhor, lançam ali a sua semente para fazer, Senhor, com que o nosso ministério continue levando a tua palavra gratuitamente para todas as nações da terra. Nos ajuda a fazer em inglês e em espanhol estas mesmas classes. Nos ajuda a abençoar o teu povo. Para a glória do teu nome, Senhor, eu abençoo a todos os ofertantes que cooperam com o nosso ministério. Muito obrigado por aqueles que também compram a apostila, também para nos acompanhar. Senhor amado, toda esta plataforma, osanabibleschool.org, osanabibleschool.com, o meujesus.com, o familyosana.com para quem mora fora do Brasil. Abençoa todos eles. Faz desses canais um instrumento abençoador, Senhor, para milhares de pessoas antes da tua vinda. Abençoa o Maico, abençoa, Senhor, o seu trabalho, prospera o Maico, Senhor. Abençoa o Maico e o seu trabalho e os seus planos, seu casamento, Senhor, em março. Abre as portas para o Maico. Senhor, enriquece e abençoa meu filho, meu pai. Abençoa o Elício. Ó Pai, tu sabes a obra que ele está fazendo tão preciosa. Tu sabes o carinho e o amor com que ele trabalha, Senhor, com o desejo de fazer o melhor para a escola e para o Seminário Osana. Abençoa o Elício, enriquece, prospera e abençoa. Abençoa o pastor Tony, teu filho, que está trabalhando ali, Senhor, na área dos envios, na área do depósito, junto com o José Wellington. Esses dois fazem uma dupla, Senhor, imbatível. Eu quero abençoar o seu ministério, que ele siga adiante com saúde, com paz e com prosperidade. Abençoa o pastor Marcelo Gonçalves, teu filho, Senhor, que tem sido um apoiador, um grande apoiador econômico. Senhor, ele tem tirado da sua empresa para nos abençoar. Abençoa todos, Senhor, meu irmão Abdala. Abençoa também, Senhor, nosso querido amigo ali de Votuporanga, Pai, e sua esposa, também um grande apoiador. Também, Alberto Shimura, Senhor, teu servo, pastor lá de Juiz de Fora, Senhor amado, pastor Carlos, que Deus abençoe a sua vida. Abençoa também o pastor Wagner Cordeiro, em São Paulo e Guarulhos. Pai, abençoa todos aqueles que nos abençoam de forma sobrenatural. Pai, os que são de Belo Horizonte, são de São Paulo, são do Rio de Janeiro, todos que eu não posso citar os seus nomes agora, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece os seus nomes. Aqueles, Senhor, que fazem isso, Senhor, de forma, Senhor, que eu não sei nem quem são, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor os honre, Pai, que o Senhor os abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Dê o like. Faça um like. É uma oferta de amor que você faz aí. Dê um like. Que Deus abençoe. Torne-se membro. Torne-se membro. Leva o nosso selo. Não passe por aqui só por passar. Obrigado, Cristiano do Rosário, também pela sua ajuda, pelo seu amor, pelo seu aporte. Jorge Amorim, muito obrigado pelo seu aporte, pelo seu amor. Meu Deus, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Deus prospere vocês cada dia mais, em nome de Jesus.